Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal do YouTube do Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV. Este é um espaço promovido pela Legião da Boa Vontade para o diálogo entre líderes religiosos e representantes científicos sobre os diversos temas que envolvem a nossa sociedade. O evento acontece desde o ano 2000 e vem desde então promovendo ciência e fé na trilha do equilíbrio. Hoje nós vamos acompanhar a importância da ação feminina na promoção da ciência e da tecnologia, especialmente na área de engenharia hidráulica e ambiental. Para essa conversa, nós recebemos aqui no nosso canal a Sara Jane, da equipe da comunicação da Boa Vontade, com a professora doutora Mônica Porto, doutora em Engenharia Civil e livre docente pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela também é professora sênior do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da USP, a PoliUSP, e irá contar para a gente sobre a sua carreira, os desafios encontrados e também as suas conquistas. Para começar o nosso bate-papo, professora, queria que a senhora falasse o que motivou a estudar engenharia. Eu achava que um certo fascínio, assim como a profissão de engenharia, por ser uma profissão de uma área aplicada, de uma área em que a gente poderia fazer coisas de uma maneira mais concreta. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a minha personalidade, esse fazer, né? Essa meio uma prática, meio uma agitação. Eu estou formada há 40 anos e trabalhei na profissão a minha vida toda, não me arrependo da minha escolha e acho que encontrei desafios interessantes ao longo da minha vida profissional e também muita realização, muita coisa boa. O que a motivou a seguir a área de engenharia hidráulica e ambiental? Olha, já na época de escola, aqui, quando a gente faz engenharia civil, a engenharia civil é uma área muito grande de engenharia. E desde o início que eu comecei a ter contato com as questões mais voltadas à água, das 4 áreas de engenharia civil, essa foi sempre a área que mais me chamou a atenção, mais me encantou. E eu acho que tem um certo fascínio, as questões de água têm um certo fascínio porque juntam a natureza, as questões da natureza, com uma necessidade muito real e muito prática, que é a necessidade de nós conseguirmos manter os usos da água. Eu, no começo, logo no começo da minha área de pesquisa, quando eu comecei a fazer meu doutorado, eu já me interessei por uma área que na época tinha pouco desenvolvimento no Brasil, que era o problema de controle de poluição. Eu acho que a minha contribuição maior foi em trazer esse problema de qualidade da água, o problema de monitoramento de qualidade da água, com mais força para a área acadêmica e, de alguma maneira, com mais força para todos os setores de controle ambiental do país, de qualquer forma. Quando São Paulo, a região sudeste do Brasil, passou por uma seca que se iniciou em 2014, e que foi uma seca muito severa, quer dizer, foi um evento muito inesperado, uma seca muito severa, em que o impacto sobre a região sudeste, por ser uma área muito populosa, de muita demanda de água, foi muito, muito, muito difícil de ser gerido. Foi um momento de um desafio completamente diferente do desafio que eu tinha vivido profissionalmente a minha vida inteira, que era o desafio da área acadêmica, com uma responsabilidade enorme, porque nós tínhamos milhões de pessoas que poderiam sofrer com uma grave crise de desabastecimento de água, né? E nós vivemos ali o dia a dia daquela seca, olhando todo dia a previsão do tempo, olhando todo dia o consumo de água das pessoas, trabalhando para despertar nas pessoas a consciência que estávamos em crise, que precisava ser economizado água. Do outro lado, numa coisa muito semelhante à nossa área acadêmica, a busca de soluções que pudessem ser implantadas a curto prazo e que trouxessem um alívio efetivo, né, na situação da crise hídrica. Então eu acho que nós pudemos superar aquela crise hídrica com a conjunção de todos esses fatores, né, de sermos uma equipe dedicada a resolver o problema, contando com a equipe de engenheiros da Sabesp também, de um nível de excelência técnico espetacular, e foi muito bom para mim poder estar junto dessa equipe
num trabalho essencial para a população. E ainda falando sobre a presença, o papel da mulher nessa área das ciências, na área de exatas, a gente vê no início do século, 1927, na conferência de Salva, por exemplo, a gente tem aquela foto, né, cientistas eminentes do mundo, os expoentes, e uma mulher, né, Marie Curie, que inclusive depois, aliás, ganha 2 prêmios Nobel, a primeira personalidade a ganhar em áreas distintas, né? E isso foi em 1927. De lá para cá, o que mudou? Eu acho que mudou ao longo do século XX, mudou muito o papel da mulher na sociedade. E com isso, eu acho natural que tenha havido essa inserção. Quer dizer, aumentou o respeito à liberdade de escolha, quer dizer, aumentou o respeito à mulher. A mulher pôde se inserir melhor no mercado de trabalho, pôde se inserir melhor na área acadêmica, na área de universidade, tudo isso. A gente pega, por exemplo, as turmas formadas na década de 50, na década de 40, você tem lá, na área de engenharia civil, tem uma mulher na turma, 2 mulheres na turma, né? Quando eu entrei aqui na escola, que eu entrei em 1974, não éramos tão poucas assim. A engenharia civil tinha 200 vagas na época e nós éramos mais ou menos 10% da turma. Nós éramos alguma coisa entre 15 e 20 meninas na turma, né? Eu tenho uma visão muito particular dessa questão da distribuição de gênero nas profissões. O que eu acho essencial é nós mantermos essas duas absolutas verdades, que é a liberdade de escolha e o respeito a essa liberdade de escolha, né? Então hoje eu olho na minha classe, por exemplo, quando eu dou aula, hoje tem mais do que os 10% de alunas que tinha quando eu era aluna. Eu acho que isso é um grande avanço do século XX, uma honra para as mulheres terem vencido essas barreiras. Ainda há preconceito, ainda há diferença salarial, eu acho que ainda há um caminho a ser percorrido pelas mulheres. O que a senhora diria para uma jovem que está assistindo nesse momento, que já está desejando percorrer um caminho acadêmico na área de engenharia? Qual o conselho? Vá em frente. Esse é o meu primeiro conselho. Vá em frente que vale a pena. Vale a pena mesmo. Eu sou fã da minha profissão. Eu acho que engenharia é uma área fascinante. Eu brinco com os meus alunos e digo que a engenharia é a profissão do fazer. Então, o engenheiro faz coisas, então isso eu acho uma coisa fascinante mesmo. Respeite a sua própria liberdade de escolha, sendo perseverante. E a senhora, professora, foi a primeira mulher, né, a receber o título de eminente engenheira do ano pelo Instituto de Engenharia. A importância desse marco, né, de receber essa representatividade do ambiente feminino, mas também no estímulo às novas gerações. Eu fiquei muito surpresa quando eu fui indicada para receber o prêmio de eminente engenheiro do ano, porque foi uma data muito simbólica, foi o ano em que o Instituto de Engenharia aqui de São Paulo estava completando 100 anos de idade, e o Instituto de Engenharia, porque nós estávamos na crise hídrica, também resolveu prestigiar a área de água, e com isso eu fui agraciada com o prêmio Eminente Engenheiro do Ano, né? Uma coisa que é muito satisfatória para mim é o fato de eu ter sido a primeira mulher a fazer tantas coisas. Quer dizer, isso às vezes é uma coisa que me desagrada, porque eu falo assim, não precisa chamar atenção. Se eu fui competente naquilo que eu fiz, muitos outros homens também foram competentes. Quer dizer, eu não gostaria de pensar que eu fui agraciada simplesmente porque eu sou mulher. Né? Eu quero pensar que eu fui agraciada porque eu tenho mérito, como muitos colegas meus homens também têm mérito, né? Mas se o fato de chamar atenção para eu ter sido a primeira mulher ajuda as futuras gerações a decidirem melhor e decidirem com mais liberdade, eu agradeço e acho isso muito importante e me disponho, então, não sei assim, a fazer esse papel de primeira mulher. Então, isso é uma oportunidade de desbravar, né? Então, essa é uma oportunidade que a mim é muito cara, porque me dá, como eu lido com alunos, né, me dá essa tranquilidade de ter exercido o meu papel de abrir caminhos para eles.
E concluindo aqui a nossa entrevista, doutora Mônica, como a senhora vê como a ciência ganha com o avanço de mais mulheres nessa área? Então eu acho que uma das questões principais dessa abertura, da inclusão das mulheres nesse papel e tudo isso, é o aumento da diversidade. Então nós temos naturalmente a questão da maternidade, uma série de coisas que fazem com que homens e mulheres sejam diferentes. Graças a Deus somos diferentes. Então eu não quero ser igual aos homens, né? Eu quero ser mulher com as minhas características de mulher, numa profissão que, por acaso, é uma profissão que tem mais homens. Então eu acho muito bom o aumento de mulheres na ciência, o aumento de mulheres na profissão de engenharia, porque isso significa pensar diferente, né? Então a gente congrega diferenças de pensamento e essa junção de pessoas pensando diferente é o que faz a verdadeira riqueza, é o que traz a verdadeira liberdade. É hora de romper as barreiras dessa que a gente às vezes infelizmente ouve falar até hoje. A gente pega crianças ainda no ensino fundamental e fala assim, meninas não se dão bem em matemática, né? Esse tipo de coisa é uma barreira que precisa cair. Então, meninas e meninos têm interesses diferentes, podem se interessar por áreas do conhecimento de forma diferente, mas não existe uma área em que um seja mais capaz do que o outro, né? Eu sempre gosto de falar nessas datas emblemáticas e nós utilizarmos essas datas emblemáticas como realmente um sinal de avanço, né? Então eu cumprimento vocês pela escolha do tema, agradeço muito a oportunidade que vocês me dão de falar. Nós temos hoje aqui na Escola Politécnica pela primeira vez uma diretora mulher, né, a professora Liede. Então a escola, uma escola já centenária, né, uma escola fundada no final do século XIX, tem pela primeira vez uma mulher na sua direção e eu acho que esse nosso compromisso com a liberdade é um compromisso muito sério. Muito obrigada. Agradecemos a Sara Jane, da equipe da Comunicação da Boa Vontade, e também, claro, a professora doutora Mônica Porto, doutora em Engenharia Civil e livre docente pela Universidade de São Paulo, a USP, professora sênior do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental pela Escola Politécnica da USP, a PoliUSP, compartilhando conosco sua história, sua carreira e as conquistas ao longo dos anos em sua vida profissional. E queremos também agradecer a sua audiência. Você que acompanhou até o final a nossa entrevista, não esqueça de dar um like nesse conteúdo para que ele chegue ainda mais longe. E também se inscreva no nosso canal acionando também a notificação, o sininho que fica aí do lado, para que assim você receba todas as novidades do nosso canal. Até a próxima!